Olá, pessoal. Eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Geometria Analítica. Nessa nossa primeira aula, a gente vai começar a falar da unidade 1, que fala sobre vetores. Então, o nosso objetivo aqui vai ser abordar o estudo de vetores de duas formas que se completam. Então, a forma, a abordagem geométrica, que vai ajudar vocês na visualização de todos os conceitos, e depois também a gente vai ver a abordagem algébrica, que é uma abordagem mais formal, mais abstrata, mas de qualquer forma, essas duas coisas vão se complementar, então é importante, muito importante a gente ter esse auxílio, que é geométrico, que a gente tem na geometria analítica, que é para vocês visualizarem e as coisas se tornarem mais claras depois quando a gente for para essa abordagem mais abstrata, ok? Então, para a gente iniciar a nossa unidade, vamos começar aí vendo algumas definições. Bom, a primeira delas é a grandeza. Dentro do campo da ciência, o conceito de grandeza está relacionado a tudo que pode ser medido. Temperatura, volume, força, velocidade e massa. Existem dois tipos de grandezas, as grandezas escalares, que são aquelas que ficam completamente caracterizadas, fornecendo-se apenas um número real associado a uma determinada unidade de medida, e as grandezas vetoriais, que são aquelas que ficam completamente caracterizadas, fornecendo-se, caracterizadas aqui, com Zzinho, fornecendo-se, além de um número e sua unidade de medida, também a direção e o sentido. Então, é por isso que aqui, quando a gente for falar de vetores, a gente vai precisar falar de direção, de sentido, vamos ter que deixar essas coisas bem claras para a gente poder, ter uma clareza aí do que são esses objetos, que são os vetores, que vão ser os elementos que a gente vai trabalhar aqui no início todo desse nosso curso. Então, falou de vetor, nada mais é do que um objeto que tem uma representação geométrica, a gente vai ver que ele pode estar associado com pontos do plano. Então, muita calma, vamos primeiro entender direitinho esse negócio de direção, de sentido e poder, enfim, entender aí a definição de vetor que a gente vai ver já já. Bom, então assim, aqui a gente está vendo a definição de vetor, como sendo um segmento orientado a B, que é o conjunto de todos os segmentos, na verdade, equipolentes a AB. Então, muita calma nessa hora, Então, olha só, vetor determinado por um segmento orientado a B, então, na verdade, um segmento orientado a B, ele é geometricamente indicado por uma setinha, E aqui, também, quando a gente fala orientado, que é determinado por um par ordenado aí de pontos, onde o primeiro é a origem do segmento e o segundo é a origem do segmento. Estou falando aqui só o que vocês já estudaram aí em algum momento da vida de vocês com segmento e orientação, ponto inicial, ponto final, para ficar bem claro o que é isso que já está aí nessa definição direto. Bom, então, e é conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a AB. O que significa esse equipolentes, pessoal? É quando eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento ou módulo, no caso do nosso AB aí, enfim, que a gente está, do nosso segmento AB. A gente até representa assim, com uma barrinha, quando a gente está falando do comprimento, Quando a gente está falando aí do comprimento de um segmento, a gente costuma muitas vezes indicar pela barrinha, Então assim, por exemplo, um comprimento de um segmento AB é o mesmo comprimento de um segmento BA, e os equipolentes são todos, então, os que estão aqui nessa imagem. Se a gente olhar para esse nosso AB aqui, todos esses outros pretinhos que estão aí na imagem, eles estão tendo a mesma direção, o mesmo sentido, aí com início e fim, ponto inicial e ponto final, e direção, sentido e o mesmo comprimento aí da nossa AB original, por isso que são equivalentes. Então, o vetor, equipolentes, o vetor é determinado, então, por um segmento orientado a B, é o conjunto, então, na verdade, de todos os segmentos orientados equivalentes a B, ou seja, ele pode estar em qualquer lugar, do nosso plano, do nosso espaço, enfim, seja lá onde ele estiver, desde que ele esteja aí na mesma direção e no mesmo sentido. Então, observe exatamente a diferença entre o que é um segmento orientado e um vetor,
que é acho que a gente está olhando aqui, que esse conjunto, né, que estava aqui. Um segmento orientado é um segmento de reta direcionado, o qual é firmemente fixado e tem um ponto inicial e final bem definidos. Enquanto, olha só, um vetor representa uma infinidade de segmentos orientados equipolentes. Assim, né, ou seja, dessa forma, um segmento determina um conjunto que é o vetor, e qualquer um destes representantes determina o mesmo vetor. Portanto, com origem em cada ponto do espaço, podemos visualizar um representante de um vetor. As características de um vetor são as mesmas de qualquer um de seus representantes, isto é, o comprimento, a direção e o sentido do vetor são o comprimento, a direção e o sentido de qualquer um de seus representantes. Então, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas o vetor pode estar aqui, pode estar ali. Sim, justamente, porque ele é esse conjunto, né? Cada um desses é um representante, mas qualquer um que a gente pegue, que tenha a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, módulo, enfim, a gente ainda não definiu o que é o módulo, né? Mas já já a gente vai definir. Comprimento a gente vai chamar de módulo também. É considerado um vetor. Ok? Um representante desse mesmo vetor. Então, ficando isso bem claro, a gente pode dar continuidade aqui. Bom, agora vamos ver algumas propriedades, né? Quando é que dois vetores, então, são iguais? Então, dois vetores, o IV... Ah, pessoal, olha só, isso é só uma questão também de representação, tá? Para a gente representar aí esse nosso vetorzinho, né? Tipo, se for, por exemplo, um U, né? Que é um AB. Então, às vezes, a gente representa ou por uma letra ou pelo próprio segmento que ele representa, tá? Então, dois vetores do IV são iguais, indica-se assim, né? Com a igualdade mesmo, se eles estiverem iguais o módulo, a direção e o sentido. Os segmentos nulos, né, ou seja, o único ponto, determinam um vetor nulo ou vetor zero, que também te indica por zero barrinha, tá bom? Zero com essa setinha em cima, na verdade, não barrinha, né? Dado o vetor VAB, o vetor BA mantém o comprimento e a direção de V, mudando-se apenas o sentido. Por isso que ele é denominado oposto ou simétrico de V e indica-se por menos AB ou menos V. Então, se a gente tiver aí, né, esse daqui é o nosso AB, o nosso BA, ele tem ó, a mesma direção, o BA aqui tem a mesma direção, o mesmo módulo, porém o sentido é o oposto do nosso AB. Beleza? Bom, fixado uma unidade de comprimento, a cada segmento orientado a gente pode associar um número real não negativo, que é justamente a medida do segmento em relação àquela unidade. A medida desse segmento orientado é o que a gente chama de comprimento ou módulo. O módulo aí de um vetor V, pessoal, é o comprimento de qualquer segmento orientado representante do vetor V. E a gente vai indicar aí com a barrinha de módulo mesmo, que é a barrinha que é usada, né, para indicar a função modular. Ok? Então, se a gente tem esse segmento AB aqui, orientado a B, que é a representação, a gente pode chamar isso aqui do Vzinho, né? Como eu falei ali inicialmente para vocês. A gente pode olhar para o V como sendo esse AB. Então, o módulo de V é justamente o comprimento aí desse vetor. E a gente vai falar que o vetor é unitário quando o seu módulo for igual a 1. Bom, o versor de um vetor V não nulo é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V. Então, por exemplo, se a gente tiver esse V aqui, né, aqui é a nossa medida aqui, é a nossa unidade de medida, tá? Então, quando eu pegar um vetor que está na mesma direção e mesmo sentido de V, porém com módulo 1, ou seja, com uma unidade de medida, então a gente chama esse cara de versor do nosso vetor V. Observa o seguinte, ó, para a gente obter, né, aí o versor de qualquer vetor, basta a gente pegar o vetor e dividir pelo seu módulo, certo? Que é o que está aqui nessa expressão embaixo, ó. O U, que é o versor, basta a gente pegar o vetor e dividir pelo seu módulo, né? Ou, no caso, né, a gente não divide aqui, né? A gente multiplica por esse escalar aí, que é 1 sobre o módulo de V. Já já vamos ver as operações de vetores. Então, basta a gente pegar ele aí dessa forma que a gente vai ter
o nosso versor representante aí. Bom, de fato, né, pessoal, olha só, esse cara aqui, ele vai ter módulo 1. A gente vai ver já como que a gente obtém de fato essa continha aí, porque a gente ainda não definiu como é que a gente calcula o módulo de um vetor. Acredito que vocês já saibam, né, que já viram em algum momento isso, mas a gente ainda não usou aqui a expressão, né, porque primeiro, como eu falei para vocês, a gente está dando toda essa interpretação geométrica, essa abordagem geométrica. Depois a gente vai ir para essa abordagem mais algébrica e analítica, que aí sim a gente vai associar a cada vetor um ponto do plano e a gente vai poder dar as coordenadas dele e poder, né, já vou adiantar aqui, que muitos de vocês aí já estão pensando, né, vetor, ele vai ser raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Sim, mas calma, porque a gente ainda não associou essas coordenadas, então quando a gente chegar lá, a gente vai usar essa formulazinha sim, tá? Bom, então, operações com vetores. Então, adição de vetores, como é que a gente faz, né? Então, a operação de adição associa cada par de vetores U e V um novo vetor, que a gente vai chamar aqui de W, que representa a soma dos vetores U e V. Então, o W é U mais V, ou, né, como cada vetor aí representa um segmento aí, né, de reto orientado, então, dessa forma também. Bom, como que a gente costuma fazer a soma, né? Então, se eu tô querendo fazer o U mais V, aqui já tá pronto, né, nessa construção, mas a gente colocaria o U, digamos esse cara aqui, que é o nosso U. Na extremidade final do U, a gente colocaria o nosso V, ok? E aí, como que é a soma, o vetor soma, ele é dado pelo vetor cuja origem aqui, né, é a origem do primeiro, que é o U, e o final é a extremidade final aqui do nosso segundo vetor, que é o V. Então, esse daqui seria o W. Então, é assim que a gente faz para somar dois vetores. A gente coloca o primeiro lá na posição que ele tiver, no plano, no espaço, enfim. E no finalzinho do primeiro, a gente coloca naquela posição o segundo vetor. E aí a gente junta a origem do primeiro com a extremidade final do segundo, une isso e isso vai ser o nosso vetor soma. Bom, a gente tem também uma definição equivalente para a soma de dois vetores, né? Que também pode ser chamada aí regra do paralelogramo. Como que é feito isso? Bom, vocês viram que lá a gente colocou, naquele nosso primeiro caso, a gente colocou o primeiro e no finalzinho do U a gente colocou o V e a gente juntou a origem de um com a extremidade final do outro. Se a gente quiser manter os dois, o U e o V, com a mesma origem, então a gente usa aqui a regra do paralelogramo. Deixa eu botar aqui a tela maior para vocês. Ó, a gente coloca o U na posição que seria dele. E ao invés de a gente botar o V, como a gente fez lá no finalzinho do U, a gente coloca ele com a mesma origem, tá? Então, a gente coloca o V. E aí, como que a gente faz para obter, né, aí o vetor soma? Então, a gente traça aqui um paralelogramo. De que forma? A gente traça aqui um paralelo a U, uma paralela aqui a V, e aí a diagonal desse paralelogramo vai ser o vetor soma de U mais V. Então, em muitos lugares vocês vão ver da primeira forma que a gente fez, né? Que é juntando um vetor na sequência do outro lá e ligando os seus pontinhos inicial e final. Ou usando a regra do paralelogramo, que é quando a gente coloca o U e o V com a mesma origem. E aí a gente completa o paralelogramo e a diagonal, aí traçada com a mesma origem dos dois vetores U e V, vai ser o nosso vetor soma. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Bom, vamos ver algumas propriedades, né? Sendo o V e W vetores quaisquer, a adição admite as seguintes propriedades. A comutativa, ou seja, se eu fizer U mais V ou V mais U vai dar o mesmo resultado. A associatividade, ou seja, tanto faz se primeiro a gente somar o U com o V e esse vetor resultante a gente somar com o W, ou se primeiro a gente somar o V e o W e somente o vetor resultante aqui a gente depois somar com o U. Também existe um elemento neutro para essa operação de soma, que é justamente o vetor nulo, ou seja, quando a gente pega um vetor qualquer e soma com o vetor nulo, dá o próprio vetor.
nenhuma surpresa, né? E o elemento oposto, ou seja, se eu pegar um vetor U e somar, né, com o seu oposto, vai dar o vetor nulo. Isso, né, pessoal, é bem, se a gente colocar aqui, pensa assim, né, se U é esse cara aqui, né, digamos que esse daqui seja o nosso U. Se esse cara aqui é o menos U, quando a gente for somar um com o outro, pensa assim, se a gente usar aquela nossa primeira regra mesmo, né, esse é o U. Como é que a gente faz para somar com o menos U? Na extremidade final dele, a gente coloca o menos U. Ops, volta para o mesmo lugar, ou seja, único pontinho, vetor nulo. O vetor, pessoal, U mais menos V, que a gente escreve como U menos V, é chamado a diferença, né? Aí do U e do V. Então, observem o seguinte, vamos ver como é que a gente faz, se a gente tentar olhar geometricamente, como é que aparece lá esse menos V, né? U menos V. Então, olha só. Vamos fazer aqui, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer juntos. Aqui no mesmo desenhozinho, ficar bem claro como que seria isso. Olha só. Digamos, né, que aqui a gente tenha... Vou até mudar aqui de posição um pouquinho. Que esse aqui seja o nosso U e que esse daqui seja o nosso V. Bom, a gente completaria lá o nosso paralelogramo, por exemplo, certo? E aqui a gente teria a soma, que é U mais V, correto? Agora, pense o seguinte, vamos fazer o mesmo U, vou botar mais para cá. Aqui. Ah, posso até fazer aqui nesse mesmo, hein? Olha só, vamos fazer aqui? Aí. Vou fazer de outra cor. Vamos fazer aqui de azul. Vou colocar, pessoal, U aqui. Concordam que esse cara aqui também é o mesmo vetor U? Tá com a mesma direção, mesmo sentido, menos módulo. Então, esse daqui a gente pode olhar como sendo U, correto? E esse cara aqui de cima seria o V se eu botasse na mesma direção e mesmo sentido. Mas se eu colocar ele aqui em cima com a mesma direção e o sentido oposto do V, então esse azulzinho aqui vai ser o nosso menos V, correto? Então, olha só, o U mais o menos V, o que que ele daria aqui? Agora, ele daria essa diagonal aqui, ó. Concordam? Ó. Com a mesma origem aqui do U, cara inicial, a extremidade final do menos V. Então, ó, a soma seria essa diagonal vermelha e essa diagonal azul aqui seria a diferença, no caso, né, que é o U mais menos V. Viu que legal? Então, no mesmo paralelogramo, a gente vê uma diagonal como sendo a soma e a outra como sendo justamente a diferença, que na verdade nada mais é do que uma soma, né? Só que de um mais o oposto ali do segundo vetor. Beleza? Vamos continuar então. Bom, a outra operação é a multiplicação por um escalar. Então, olha só, dado um vetor V não nulo, tá? E um número real alfa, também não nulo, chama-se produto do número real alfa pelo vetor V, o vetor alfa V tal que o módulo, né, o comprimento do alfa V é a mesma coisa que eu pegar o módulo de alfa e multiplicar pelo módulo do vetor. Isto é, o comprimento desse meu novo vetor, alfa V, é igual ao comprimento de V multiplicado por esse escalar aí, o módulo, né, desse escalar alfa. A direção de alfa V, como ele é só um múltiplo do vetor, é natural que ele seja paralelo ao próprio V. E o sentido? Bom, o sentido vai depender, né? Porque se a gente tem um vetor, se a gente multiplicar por um número positivo, vai continuar tendo a mesma direção, claro, né? E o mesmo sentido. Se a gente multiplicar por um número negativo, vai ter o sentido aí contrário. Dá pra gente ver aqui nesse exemplo, olha só, né? Aí, claro que se o alfa for zero, né? Então, alfa vezes o vetor vai dar o vetor nulo. Então, por exemplo, se a gente tem esse vetor V aqui, ó, se a gente multiplicar ele por 2, ó, então ele continua na mesma direção, mesmo sentido, e só o seu módulo que dobrou, né? O seu comprimento dobrou. Se a gente multiplicar esse V por menos 3, ó,
ele vai continuar tendo a mesma direção, porém agora o sentido é contrário, certo? E o seu módulo, é claro, continua sendo multiplicado por 3, porque seria o módulo de menos 3, que é 3 positivo. E da mesma forma, né, gente, esse alfa é um número real. Então, ele pode ser uma fração também. Então, a gente tinha aqui o V, quando a gente multiplica por meio de V, ele continua na mesma direção, mesmo sentido, porém, o tamanho, né, o comprimento, o módulozinho dele ficou sendo a metade do nosso V original lá. Bom, vamos ver algumas propriedades, né, que a gente tem aí para nosso multiplicação por escalar. Então, por exemplo, eu vou até escrever essas propriedades aqui, né? Se U e V são vetores quaisquer, e A e B são números reais, temos então o quê? Que A B vezes V é igual a vezes V vezes V. O que isso significa? Né? Que tanto faz, que a gente pode pegar um vetor e multiplicar por um número B, e aí o resultante, né, o vetor resultante, depois a gente multiplica por mais um escalar aí à esquerda, né? A gente está multiplicando aqui à esquerda. Ou a gente pode simplesmente multiplicar esses dois escalares A e B e depois multiplicar pelo vetor V. Faz sentido, né, pessoal? Se a gente tiver o A e o B, por exemplo, para vocês sempre visualizarem, vocês podem pensar em números específicos, né? Ah, se o B for 3 e o A for 2. Então, tanto faz, se a gente fizer 3 vezes V, pegar o vetor 3V e depois multiplicar por 2, vai dar 6V. É a mesma coisa que primeiro fazer o A vezes B, ou seja, 3 vezes 2 que dá 6 e multiplicar pelo V direto. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui exibindo formalmente essas propriedades. A segunda propriedade, se eu pegar dois números A e B e somar eles primeiro e depois multiplicar por um vetor, é a mesma coisa que eu pegar um vetor e multiplicar por A, pegar esse mesmo vetor e multiplicar por B e depois fazer a soma. Vai dar exatamente o mesmo vetor. Se fosse uma distributividade aqui, né? E terceira propriedade. Agora, se primeiro eu somar dois vetores e depois multiplicar por um escalar, é a mesma coisa que se eu multiplicar esses vetores primeiro por essa escalar A e só depois efetuar a soma vetorial. E a última propriedade aqui, que 1 vezes um vetor vai sempre dar aí o próprio vetor, né? Então, de fato, valem essas propriedades. Se vocês quiserem para visualizar, façam com numerozinhos para vocês testarem e enxergarem que, de fato, né, essa intuição, né, que é óbvio, né, óbvio, intuitivamente, né, funciona. Mas se quiser, testa aí com alguns numerozinhos, se você ainda está com um pouco de dificuldade para visualizar essas propriedades. Bom, agora que a gente já falou aqui de multiplicação por escalar, vamos voltar lá naquela observação que eu falei para vocês, que para a gente obter o versor de um vetor, bastava a gente pegar o vetor e dividir pelo módulo dele. Vamos verificar aqui que de fato isso é verdade, né? Então, vou colocar aqui, antes do exercício. Daqui a pouquinho eu passo o exercício, eu apago essa observação aqui. Observação. Deixa o exercício aqui, eu vou riscar, que você vai ficar para já já. Isso aqui é um exercício. Vamos lá. O versor de um vetor V que não seja zero, não seja vetor nulo, é o vetor unitário U, que agora sim a gente já sabe, ó, isso aqui é um escalar, né? Porque módulo de um vetor vai ser um número. Então, eu estou multiplicando o V por esse escalar, que é a mesma coisa que V dividido pelo módulo de V. Mas, então, como eu falei, a gente não divide um vetor por um número, né? A gente multiplica ele por esse escalar, que é 1 sobre módulo de V. Então, de fato, né? Olha só, quem que é o módulo de U? Vai ser o módulo de V sobre o módulo de V, que na verdade é módulo de V
né? Porque o módulo do módulo é o próprio módulo. Isso aqui vai dar 1. Então, de fato, né? Já tinha comentado isso com vocês lá na frente. O vetor U, que é o próprio cara, né? O próprio vetor dividido pelo seu módulo, ou, formalmente falando, o vetor multiplicado pelo escalar 1 sobre o seu módulo, vai dar 1 e, portanto, módulo, né, vai dar 1. Esse cara é um vetor unitário. Então, dado um vetor, para a gente achar o versor dele, basta multiplicar o vetor por 1 sobre o seu módulo. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Então, feito isso, né, pessoal, a gente pode, antes da gente passar para alguma outra parte aqui de conteúdo, visualizar algumas coisas, né, pessoal? Então, por exemplo, né, vou botar aqui, aquele ali eu deixei como observação, então esse aqui vai ser o nosso exercício 1. Se a gente tiver, né, 3 vetores assim, por exemplo, o nosso U, deixa eu fazer assim, o V, eita, o nosso V aqui, tá? E o V, e vou botar aqui assim um W para cá, medindo 3 lá, 3 medidas. O U tem 1 unidade de medida, o V tem 2 e o W tem 3 unidades de medida. E aí eu pedisse para vocês, a partir essa daqui é a posição, tá? É um representante aqui desse vetor U, do vetor V, do vetor W. E eu pedisse para vocês construírem o vetor, por exemplo, 3U menos V, por exemplo, e mais 1/3 de W. Ops, espera aí que saiu dali. Mais 1/3 de W. Eu quero que vocês construam esse vetor aqui. Vou chamar ele de UVW de S. Quero que vocês me digam quem é S. Que representem, na verdade, né? Construam aqui geometricamente. Então, vamos ver. Bom, quem que é 3U? U não é esse cara ali? Então, 3U vai ser um vetor que está na mesma direção, mesmo sentido de U, porém multiplicado por 3. Então, vou botar ele aqui, ó. Esse daqui, né? E se vocês aí com uma régua, vocês fazem muito melhor do que eu, né? Esse daqui seria o 3U menos o V. Então, olha só, o V é esse cara. Então, menos o V vai ser um cara, né? Um vetor que está na mesma direção, porém, vai ser para o outro lado, né, Susan? Vamos apagar aqui, só para ficar bonitinho o desenho. Vou até apagar esse 3U daqui, tá, pessoal? Para a gente poder maximizar aqui o nosso espacinho. Esse daqui era o nosso 3U. Então, o V, ó, é esse. Então, vou botar aqui o V na mesma direção, porém, ó, o V estava para cá. Então, o menos V, ele vai estar na mesma direção, porém, sentido oposto do nosso V. Esse daqui é o menos V, mais 1/3 do W. Então, olha só, se o W é esse, quando eu quiser pegar 1/3 de W, basta eu dividir o W por 3. Então, vai dar esse carinha aqui, o 1/3 de W. Observem, pessoal, que eu estou fazendo a soma dos 3 ao mesmo tempo. É claro que vocês poderiam pegar... professor, mas a senhora explicou lá a soma de 2 a 2. Podem ver aqui que dá na mesma, olha só. Se eu fizesse, por exemplo, primeiro eu quero fazer só esses dois. Olha só, deixa eu trocar de cor. Se a gente fizer só o 3U mais o menos V, daria esse cara aqui, correto? Então, quando eu pegasse esse cara aqui, seria só o 3U mais, né, o menos V. Se eu quiser somar agora com esse cara 1/3 de W, vai dar exatamente o mesmo cara aqui embaixo. Eu vou botar aqui numa outra cor, que é esse verdinho aqui. Esse daqui é o S que a gente está buscando. Então, por isso que eu fiz aí, já na sequência, os 3 ao mesmo tempo. Já coloquei no desenho o 3U, no finalzinho dele já coloquei o menos V, no finalzinho do menos V já coloquei o 1/3 de W. E com isso a gente tem aqui o S, que era o que a gente estava querendo. Lembrando, mais uma vez, que a gente está nesse primeiro momento somente visualizando isso geometricamente, sem ir, de fato, para representação analítica do vetor e poder usar coordenadas, ok? Só uma ideia geométrica.
Bom, vamos ver o que mais que podemos fazer aqui antes da gente falar até de ângulo entre vetores. Então, só mais um exemplinho aqui, antes da gente seguir para ângulos de vetores aí. Então, eu tenho aqui um paralelogramo, vou desenhar aqui um paralelogramo, vai de verdinho mesmo, que é, deixa eu ver se eu pego o mesmo aqui que está nos exercícios para vocês fazerem depois. Um paralelogramo aqui, AB, C e D. Esse é o nosso paralelogramo, determinado pelos vetores AB e AD, sendo M e N os pontos médios de DC, então M é um ponto médio de DC e o N é um ponto médio de AB, respectivamente. Então, a gente está com essa situação, tá? Se eu disse que M é um ponto médio, significa que esse segmento aqui tem a mesma medida desse, né? Que DM e MC têm o mesmo tamanho e que o AN aqui tem a mesma medida do NB, correto? Bom, aí quer saber o seguinte, o que dá AD, qual que é o segmento, né, aqui? AD mais AB. O que vai dar isso daqui? Ó, se eu quiser fazer AD mais AB, qual que é o resultado disso? Olha lá, vocês estão fazendo aí comigo, né? Eu fico botando a tela grande para vocês fazerem, para vocês visualizarem melhor. Mas então, esse cara mais esse, já que a gente já está com o paralelogramo montado aqui, a gente já sabe que é a diagonal aí desse paralelogramo. Então, a gente poderia só vir aqui, traçar a diagonal. Não vou fazer aqui para não rabiscar nosso desenho, mas vocês podem fazer aí. Que iria dar como resultado o AC. Então, essas brincadeiras que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vou aumentar aqui a tela para vocês. Se eu quisesse fazer agora o BA, ou seja, né? Ele mudou aqui de sentido, deixa eu trocar de cor. Tô agora querendo fazer o BA mais o DA. Então, olha só, o DA, eu vou ter que botar o BA aqui, vai ter que vir o DA para cá, correto? Porque se é o DA, mesma direção, porém trocou o sentido. Então, esse daqui seria, eu troquei de lugar aqui, tá? Esse é o meu DA agora. Então, se eu quiser fazer essa soma, como que a gente vai obter, né? O BA mais o DA. Ih, professor, mas eu queria usar o mesmo paralelogramo. Eu não quero mudar aqui de figura, eu não quero vir aqui para baixo. Então, tudo bem, vamos lá. Senão, porque eu quero usar as mesmas letras que eu já tinha ali. Beleza, a gente vai lá e usa as mesmas letrinhas, sem nenhum problema. Então, a gente tenta substituir. Vou colocar aqui, ó, uma letra B. Quem seria o BA mais o DA? Então, a gente vai no desenho lá e vê o seguinte. Já que o DA é esse cara aqui, né? Não é esse aqui, o DA? Quem que aqui a gente poderia colocar no lugar de BA, na mesma posição lá em cima? Quem? Que vocês acham que vai ser? BA poderia ser o nosso CD, concordam? Ó? BA como sendo o nosso CD, e aí o nosso DA continuaria sendo ele mesmo, certo? Ó, simplesmente usei aqui, ó, o BA é a mesma coisa que o CD, porque eles são lados de um paralelogramo, estão paralelos, eles têm a mesma medida. Então, a gente pode usar como representante do nosso BA o nosso CD lá em cima, que é o que a gente fez. Para que isso, professora? Para a gente ter como resposta e usar tudo aqui em cima do nosso paralelogramo. Porque aí agora, o BA mais o DA é a mesma coisa que CD mais DA. E a gente sabe que a resposta vai ser essa diagonal aqui, que é o CA. Bom, mais uma. Se a gente quisesse fazer agora o AC menos o BC, e agora a gente tem que olhar lá para o nosso desenho. Trocar de cor aqui. Olha, o nosso AC tá aqui. Esse cara aqui, o nosso AC. Eu quero somar a ele o menos BC. Então, olha só. Se o BC é esse cara aqui, esse daqui, ó, né? Quem que é o menos BC? É um cara que tá na mesma direção, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto.
Então, vocês concordam que aqui a gente poderia manter o AC e no lugar de menos BC, a gente colocar mais o CB? E aí, o que vai dar como resultado? Este cara mais este tem como resultado quem? Quem que dá como resultado aqui? O AB. Então, o AB. Mais uma. Se a gente quiser fazer agora o AN mais o nosso BC, o que vai dar isso daqui? Bom, AN, já tá ficando uma bagunça, né? Vamos fazer um roxinho aqui. O AN é esse cara. Eu quero somar ao AN o BC. Mas olha só, o BC é esse cara. Quem que seria um vetor paralelo a ele que eu conseguiria colocar na extremidade final do AN? Não seria aqui, ó, o NM? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. O AN a gente mantém e no lugar do BC, a gente vê que a gente pode substituir pelo NM. E, portanto, a soma desses dois vai dar quem? Ó, AM. Pessoal, eu sei que eu tô fazendo uma bagunça aqui, mas é pra gente utilizar o mesmo desenho. Se vocês quiserem, vocês podem fazer desenhozinho separado aí, tá? Para vocês para cada um fazer um novo paralelograma, ok? Eu tô tentando colocar na mesma figura, mas se estiver achando complicado, faz um novo paralelograma para cada uma dessas questões. Vamos lá. Se a gente quiser agora o MD mais o MB. Vamos ver se tem cor, né? Que é tanta cor. Vamos de laranja aqui, meio laranja. O MD está onde? O MD está aqui em cima, ó. MD. Eu quero somar com ele o MB. Então, olha só. O MB é esse cara aqui. Quem que está na mesma direção desse cara e mesmo sentido? A gente pode vir, né? Aqui meu paralelograma não está tão perfeito, né? Mas é esse daqui, é o nosso DN. Então, eu posso escrever isso daqui como MD mais DN, né? E, portanto, o que vai acontecer aqui? MD mais DN vai dar o nosso MN aqui. E, para fechar as nossas questões, quem seria BM menos meio de DC? Vamos ver se a gente ainda consegue utilizar esse nosso fuzuê que tá aqui, né? Que tá uma confusão, mas vamos lá. BM, deixa eu ver se eu ainda tenho cores aqui diferentes. Ah, vou num preto agora. BM, onde está o nosso BM? Está aqui. O nosso, vou até fazer ele mais grossinho para ter um destaque aqui. Esse é o nosso BM. Vamos lá, o nosso DC é esse cara aqui de cima, certo? Aqui em cima, ó. Mas eu quero pegar alguém na direção dele, porém, metade dele e sentido oposto. Bom, alguém na direção dele, metade dele é isso, certo? Pode ser isso, ou pro lado direito, claro. Mas eu quero somar o BM, então eu já estou vindo aqui na extremidade final do BM. O DC estaria lá para a direita, esquerda para a direita. Então, como é menos, eu vou botar da direita para a esquerda metade dele. Então, esse pedacinho aqui é o nosso menos meio de DC. Então, BM menos meio de DC é a mesma coisa que BM mais MD. Isso daqui vai dar como resultante o nosso BD. Certo? Então, isso tudo, pessoal, é que aqui eu não quis fazer separados, eu quis usar o mesmo paralelograma para tudo, para a gente ver que a gente conseguiria ali pegar representantes e usar todas essas letras que estavam sendo dadas aí no paralelogramo, o A, B, C e D e o M e o N, né? Claro que para a gente poder dizer que era exatamente a medida, a gente precisava da hipótese de que o M ali era o ponto médio de DC para eu poder dizer que o DM ia ser a metade do meu segmento. Ok? Então, com isso, a gente consegue concluir aí esse nosso exercício.
Beleza? Vão ter listas, tá, de exercícios para vocês poderem trabalhar bastante esse conceito aqui geométrico e poder visualizar aí essas medidas, tá? Refaçam. Se surgir alguma dúvida na próxima aula, vocês perguntem, tá bom? Mas não deixem de refazer, enfim, apesar de ser trivial, parece, tá tão simples, mas é simples, mas não menos importante do que todo o restante que a gente vai ver. Bom, na sequência agora, vamos ver como é que a gente faz para calcular o ângulo entre dois vetores. Vamos lá? Então, olha só. O ângulo entre os vetores não nulos, a u e v, é o ângulo θ formado por duas semirretas, o A e o AB, de mesma origem, como a gente pode ver aqui nessa figura, tá? Então, aqui, mas agora sim vou botar uma outra corzinha. Ó, aqui a gente tem o nosso vetor V, o nosso vetor U, a gente está considerando a mesma origem, e esse θ aqui, que é o ângulo aí formado entre esses nossos dois vetores. Bom, então, o U é o OA, né, e o V é o OB. O θ é sempre, né, um ângulo variando entre 0 e π, né, ou 0 e 180 graus. Bom, se o U for paralelo ao V e o IV tem o mesmo sentido, então é claro que o ângulo vai ser de 0, concordam? Pensa bem aqui, ó, não tem jeito. Se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo entre eles vai acabar sendo de 0. Se eu botar aqui, né, o U e o V, mesma direção e mesmo sentido. Quando eu colocar aqui um sobreposto ao outro, o ângulo vai ser de 0, não tem jeito. Né? É o que ocorre, por exemplo, então, com esses vetores aqui, U e 2U, que tem o mesmo sentido aqui nessa figura. Agora, se U for paralelo a V e eles tiverem sentidos contrários, então agora, né, pensa bem, se a gente colocar eles aqui na mesma origem, ó, caso desses dois, ó, o ângulo entre eles vai ser de 180 graus, né? Ou seja, π, que é o caso que está ocorrendo aqui entre esse U e esse menos 3U que a gente tem aí, certo? Bom, esses dois casos aí, que a gente, deixa eu voltar aqui, esses dois casos aí são os casos extremos, né? Da gente ter os vetores sendo paralelos, né? Na mesma direção, o θ vai ser 0, em sentidos opostos, o ângulo vai ser de 180. Então, a gente tá, esse θ, que é o ângulo entre dois vetores, ele varia de 0 a 180. Temos o caso onde é 0, o caso onde é 180. E agora, né, por exemplo, se o ângulo for de 90 graus, né, o que acontece? É justamente a definição de quando os vetores são ortogonais, né? Vamos ver aqui. Então, se a gente, né, vou botar aqui um terceiro casinho, a gente já viu ali se o θ for π, que é o caso que eles têm a mesma direção em sentidos opostos, se o θ for 0, e agora, se o θ for π sobre 2, né, então a gente tem que o U e V são ortogonais, né? Inclusive, a gente usa essa notação aqui, ó, essa notaçãozinha aqui, tá? Para indicar a ortogonalidade de dois vetores. Então, aqui, por exemplo, né? Se a gente tiver aqui o nosso U e o nosso V, sendo de 90 graus, ó, a diagonal aqui, OC, que vai ser a nossa soma desses dois vetores, né? Olha o que acontece aqui. Exatamente quando a gente tem os vetores ortogonais, observem que aqui a gente também tem, né, um representante de U, ou seja, né, esse vetor aqui são paralelos, né, lados paralelos aqui de um paralelogramo tem a mesma medida. O que acontece nesse caso? Em que eles são ortogonais. A soma U mais V é a diagonal do paralelogramo e, se a gente olhar para esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo. E o U mais V, que é a soma, é justamente a hipotenusa. E aí quem aparece aqui? Pitágoras. O que significa? Que o comprimento de U mais V, ou seja, né, o módulo de U mais V ao quadrado, ele vai ser o quê? A soma dos quadrados dos catetos. Só que os nossos catetos aqui nesse caso é o U e o V. Então, vai ser o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado. Então, no caso especial de dois vetores ortogonais, a soma desses dois vetores vai ser a diagonal do paralelogramo
que é a hipotenusa do triângulo retângulo formado aí por esses dois vetores. E aí, utilizamos aí Pitágoras e obtemos exatamente, né, o quadrado da hipotenusa como sendo a soma dos quadrados dos catetos. Olha só, pessoal, vou botar aqui algumas observações mais para vocês. Por exemplo, vou botar aqui o vetor nulo, vou botar como observação, tá? 1. O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor. Mais uma aqui. Bom, se o U for ortogonal a um vetor V e o M, né, for um número real, então, vocês concordam que o U vai ser ortogonal a qualquer múltiplo de V? Porque olha só, se eu já tenho dois vetores ortogonais, ou seja, o ângulo deles já é 90 graus. Então, por exemplo, aqui, né, imagina que o U seja esse e o V seja esse. Se o ângulo deles já é de 90, então não interessa por quem que eu vou multiplicar esse meu V. Seja por um número... trocar a cor, não trocou. Se eu multiplicar por 2V, o ângulo continua sendo de 90. Se eu multiplicar por um número negativo, menos V, o ângulo continua sendo negativo. Então não interessa, qualquer número real que eu multiplique o V, vai continuar sendo ortogonal ao vetor U, beleza? Bom, vamos ver mais uma observação. Deixa eu ver o que está faltando a gente falar. Sim, né, que eu chamei lá de quê? 1, 2 e 13. Então, observação 3 aqui. Olha só, presta atenção, vou fazer aqui uma coisa com vocês. Vamos pensar o que acontece com o ângulo formado entre U e menos V. Então, olha só, pensa aqui. Se a gente tem aqui o nosso vetor U e aqui a gente tem o nosso vetor V. Esse daqui é o θ, que é o ângulo entre U e V. O que acontece aqui, ó, se a gente colocar menos V esse cara aqui. O que acontece? Qual que é o ângulo entre U e menos V? Não é esse daqui? É esse, né? Bom, se o ângulo entre U e V é θ, vocês concordam que o ângulo entre U e menos V vai ser π, que é o 180, menos θ, correto? Então, se a gente tiver o ângulo entre U e V como sendo θ, o ângulo entre U e menos V vai ser π menos θ. Ok? Tranquilo essas observações? Se não tiver tranquilo, vocês podem fazer aí, né, pessoal? Vários exercícios para testar e deixar isso de uma forma mais fácil. Bom, vamos fazer um exercício aqui. Juntos. Então, vamos supor que o ângulo entre dois vetores U e V, tá? Vou botar aqui, seja de 30. Aproximadamente aqui, tá? Exponha, vou botar aqui que esse seja meu U, esse seja meu V, e que o ângulo entre eles seja de 30 graus. Aí eu pergunto para vocês, se o ângulo entre U e V é de 30 graus, quanto que é o ângulo entre menos U e menos V? Quanto que é o ângulo entre U... deixa eu ver, espero que dê para vocês visualizarem aí. Deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. Se o ângulo entre U e V é de 30, como é que a gente faz para calcular o ângulo entre menos U e menos V? Ora, a gente vem aqui e vê, né? Se o o menos U vai ser esse cara aqui, correto? E o menos V? O menos V é esse cara aqui. Então, quanto que é o ângulo entre menos U e menos V? É esse θ, que é exatamente o mesmo ângulo entre U e V, concordam? Que esse ângulo aqui também é de 30 graus? Bom, isso a gente prova, né? Inclusive, esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. Bom, se eu perguntasse para vocês agora, por exemplo, o ângulo entre U e menos V. Então, se agora se eu quisesse saber o ângulo entre U e menos V, que é esse daqui, como que a gente faz para saber quanto que é esse ângulo verde? Deixa eu aumentar aqui. Quanto que é o ângulo entre U e menos V? Então, olha só. Esse aqui todo é 180, certo? Vou passar aqui essa reta aqui, ó. Isso daqui é 180.
Então, se aqui é 30, significa que este ângulozinho aqui vai ser de 150. Da mesma forma, o ângulo entre V e menos U vai ser de 150. Então, a gente pode fazer essas brincadeirinhas alterando o ângulo para cá e para lá e ver como que a gente faria isso, certo? Bom, essa foi uma aula inicial para a gente só falar aí dessa representação geométrica, como eu falei para vocês. Para a gente começar a ir para uma abordagem mais algébrica, né, como eu disse para vocês, mais formal, mais abstrata, a gente vai, na próxima aula, começar a associar com esses vetores pontos do plano, para a gente poder, enfim, dar algumas coordenadas. Mas, por enquanto, o objetivo dessa nossa primeira aula era esses primeiros conceitos aí de vetores, essas interpretações geométricas, falar um pouquinho do ângulo entre dois vetores, ok? Vou passar depois uma listinha de exercícios para vocês fazerem, fixarem esses conceitos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de estudar, fazer os exercícios. Um beijo e até a próxima aula.